Uma pessoa inscrita no canal pediu nos comentários para gravar um vídeo sobre como servir numa missa. Eu acredito que ela estava se referindo ao como servir numa missa com o missal, porque foi no vídeo que era sobre como marcar um missal, se não me engano. Então eu vou tentar explicar aqui passo a passo como que você se porta numa missa, no missal, durante toda a missa, né? Porque eu já expliquei como passar as folhas da oração eucarística parte por parte. Agora eu quero falar de uma maneira geral de todo o missal, de toda a missa, inclusive, né? Primeiro, você precisa saber se você vai iniciar, o padre vai iniciar a missa da cátedra ou diretamente no altar. Se ele iniciar da cátedra, você precisa separar um coroinha acólito para segurar o missal, de preferência uma pessoa forte, porque o missal é muito pesado, essa nova edição. Segundo, um coroinha ou acólito para segurar o microfone, caso o padre goste que segure o microfone para ele, senão o próprio padre às vezes prefere segurar o microfone. E você vai ficar como? Ao lado do padre, os dois acólitos à frente do padre, um do lado direito com o missal, quer dizer, o lado esquerdo do padre, e o outro do lado direito do padre com o microfone. Por quê? Porque você vai ficar ao lado esquerdo do padre, virando as folhas do missal. Você que vai virar e vai apontar. Vai apontar da seguinte forma que eu vou explicar daqui a pouco. E caso não inicie da cátedra, inicie normalmente no altar, o missal vai estar na mesa do altar, o padre vai estar de frente para o missal e você vai ficar ao lado dele também apontando como se estivesse na cátedra, certo? Pois bem, vai começar aqui nos ritos iniciais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí o padre vai escolher ou essa saudação A ou B, ou até mesmo uma dessas outras até a saudação H, né? Aqui. É claro, se o bispo está presente, é ele que está celebrando, ele vai dizer a paz esteja convosco, né? A paz esteja convosco. Agora o sacerdote faz uma dessas outras aqui. E a do bispo também aqui, ó, no início. Aí o padre escolhendo, feito uma dessas invocações, você já vira a folha, porque só são modelos, só são exemplos, alternativas. Então você já vira a folha para o ato penitencial. É claro que normalmente os padres eles costumam fazer uma introdução, uma saudação mais calorosa depois dessas palavras do missal, ou seja, vai falar bem-vindo, povo de Deus, etc e tal, isso, aquilo, vai explicar o que vai acontecer na liturgia às vezes, senão vai direto para o ato penitencial. Aqui no ato penitencial nós temos a primeira fórmula, na qual o padre diz isso daqui: irmãos e irmãs, reconheçamos nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Ou essa outra opção, ou essa outra opção, que inclusive aqui está falando que especialmente aos domingos e durante a oitava da Páscoa, né? Então, uma, duas, três opções para a primeira fórmula. E aí, após um momento de silêncio, ele vai seguir a fórmula. Confessemos os nossos pecados. Confessa a Deus Todo-Poderoso, etc. Amém. Tendo dito isso, ele vai pular justamente, deveria, né? Justamente para a continuação do ato penitencial, que é essa daqui. Senhor, tem de piedade. Cristo, tem de piedade. Senhor, tem de piedade de nós. Ou ele pode escolher essas outras que são de acordo com cada tempo. Porém, na maioria das vezes, o Ministério de Música vai cantar o ato penitencial. Ele não vai rezar isso daqui. Isso aqui vai ser trocado pela música. Ele só vai falar uma dessas primeiras alternativas, né? E aí o povo vai cantar o restante. Quando o povo terminar de cantar, se na música do povo não estiver Senhor tem de piedade, Cristo tem de piedade, Senhor tem de piedade de modo explícito, com essas palavras, você deve mostrar para o padre a fórmula de absolvição: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, nos conduz à vida eterna. E logo em seguida, as invocações, por exemplo, do tempo comum, apontando para ele: Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende piedade de nós. Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, tende piedade de nós, etc. Por quê? Isso aqui deve ser feito
ou rezado pelo padre se o povo não canta, ou rezado pelo padre quando o padre escolhe isso daqui, porque também não está aqui, né? Aquela invocação deve ser feita, rezada ou cantada. Essa é a primeira fórmula. A segunda fórmula é o seguinte: o padre vai rezar isso daqui: irmãos e irmãs, reconhecemos nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Também, ou isso daqui, ou isso daqui. E aí ela é mais simples, porque ele só vai falar o seguinte: tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores, manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. O povo respondendo, claro. E segue a absolvição, Deus Todo-Poderoso, etc. E aí vem para onde? Para as alternativas novamente, porque elas são obrigatórias. Ou essas simples, ou essas de acordo com o tempo do ano litúrgico. E aí vai pro Oremos, ou melhor, vai pro Glória, se for num dia de festa, domingo, por exemplo, fim de semana. Pois bem, é claro que existe também a terceira fórmula, né? Novamente, ou o padre vai rezar essa introdução, ou essa, outra aqui, né? E após um momento de silêncio, o sacerdote, o diácono ou outro ministro profere as invocações ou outras semelhantes, como o Senhor tem de piedade de nós. Ou seja, ela é mais simples ainda, né? É a mesma coisa, Senhor tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós, só que com umas... para ser cantado, né? O Kyrie eleison também pode ser usado, que significa Senhor tem de piedade em grego. Ou então essas aqui, que estão aqui. Senhor que vier de salvar os corações arrependidos, tem de piedade de nós. E o povo responde, etc, etc. Tem de compaixão de nós, Senhor, porque somos... tem de compaixão de nós, perdoa os nossos pecados, nos conduz à vida eterna, a absolvição que o padre vai fazer após essas invocações. Se ele fez essas invocações, não precisa vir para cá e repetir essas. Ou aquelas simples que eu mostrei para vocês, né? Por quê? Porque está aqui já, né? Aqui sim. Se ele faz essa, não precisa repetir essa. Essas daqui só vão rezar, quando no ato penitencial cantado, por exemplo, pelos músicos, não tem essas invocações. Ou quando o padre reza uma dessas outras aqui que também não tem, né? Que isso fique bem claro para vocês, tá bom? Mas normalmente acontece como? O padre vai fazer essa introdução, irmãos, reconhecemos nossos pecados, etc. E o povo vai cantar uma música. O povo vai cantar a música, o padre vai dar absolvição. Deus Todo-Poderoso, perdoa os nossos pecados, nos conduz à vida eterna. Dada a absolvição, você já vira uma, duas, e aponta, por exemplo, tempo comum. E o padre vai rezar: Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, 3 vezes aqui. Depois disso, ele vai puxar o cântico do Glória, que você, inclusive, pode até virar aqui para o final, ó. O Glória está aqui. E aí o ministério vai cantar o Glória ou o padre vai rezar, se não tiver cantores, né? Glória a Deus nas alturas, etc. Até amém. Logo em seguida tem o Oremos, que é a oração presidencial. Como já entendo que... já imagino que vocês saibam marcar o missal, já viemos para cá. Todo marcado, né? Puxamos essa fita onde estavam marcadas as orações presidenciais, e aí, de acordo com o domingo, de acordo com o tempo, ele vai rezar a oração coleta, a oração do dia, depois sobre as oferendas, depois da comunhão. Tendo rezado isso, ele vai sentar-se na cátedra e vai iniciar a primeira leitura. E você também pode sentar, né? Você também pode sentar. Então, assim termina a primeira parte. Aí vem as leituras, etc. Ou seja, o missal fica livre. Ou ele vai para a sacristia ou para a credência, se estiver na cátedra, e se ele já estiver começado a missa do altar mesmo, ele permanece no altar, não tem problema nenhum. Você pode até, antes de sentar-se, marcar aqui a liturgia eucarística, porque quando ele voltar, ele vai vir para cá, para a liturgia eucarística. Uma vez que as preces dos fiéis, ele vai rezar o quê? Do folhetinho, normalmente. Porque existe nas paróquias os folhetinhos que têm as preces próprias para os fiéis, né? Caso não tenha esse folhetinho, você pode também puxar aqui no final do missal, na página... nos apêndices, na página 1232, porque aqui
tem as fórmulas de orações universais. A fórmula geral, que serve para qualquer tempo. E tem aí a outra fórmula geral. E assim como naquelas invocações que tem lá no ato penitencial, também tem para cada tempo. Tempo do advento, tempo do Natal, tempo da quaresma, da Semana Santa, tempo comum, tempo pascal, por exemplo. Mas você pode simplesmente colocar a fórmula geral aqui para o padre. E aí tem aquelas intenções dos fiéis, as preces dos fiéis. O padre pode rezar, por exemplo, ou outro leitor, se não tiver aquele folhetinho na paróquia. Pela Santa Igreja de Deus, para que Ele a proteja e sustente, rezemos ao Senhor. Senhor, atendei-nos. Por todos os povos do mundo, Senhor, atendei-nos, etc. E isso depois do credo, depois da homilia, na oração dos fiéis, né? Então, só para vocês ficarem sabendo que existe isso. Se o padre, inclusive, pedir, eu quero a oração dos fiéis do missal, você já sabe que está na página 1232. 1232 no final. No finalzinho do missal mesmo. Porque aqui já tem um índice, ó. É antes do índice. É só você puxar aqui o índice, depois vem, recua, vai recuando até que vai chegar nele. Tá bom? Bem tranquilo. Eu vou gravar outra parte para não ficar muito longo, de como servir no missal na missa inteira. Né? Aí eu vou parar aqui, pausar esse vídeo aqui, na liturgia eucarística, aí a partir da liturgia eucarística eu já pulo pro rito final, inclusive, porque já até fiz um vídeo sobre a oração eucarística. Tá bom? Então, até daqui a pouco.